Oi, você tem cactos em casa e simplesmente não sabe como cuidar deles? Onde deixar, como regar ou então que terra usar no vaso? Ai, nesse vídeo eu tô aqui exatamente para isso, para que você aprenda a cuidar desses cactos e cuide deles direitinho com muito sucesso. Vale lembrar que apesar dos cactos eles fazerem parte do grupo que a gente chama de suculentas, eles são uma suculenta diferente. Então outras suculentas que nem essa daqui, olha, elas têm essas folhas aqui que lembram folhas mesmo. Já os cactos, eles modificaram essas folhas e formaram outras estruturas. A maioria delas é na forma de espinhos, então tem esses espinhos aqui, ó, que eu tô espetei agora, mas olha, eles têm esses espinhos que eles foram feitos para aguentar ambientes de menos água, que é de onde a maioria desses cactos veio mesmo. Os cactos, eles são da família Cactaceae, por isso que eles são cactos. Vamos aí para o primeiro segredo para você aprender a cuidar desses cactos direitinho. Os cactos, eles amam raios de sol. Muita gente tem uma ideia de que os cactos, se você deixar o cacto lá no sol, ele vai queimar e simplesmente você vai perder esse cacto. Mas não é bem assim que as coisas acontecem, não. A grande maioria dos cactos, ela vem de regiões onde ele toma sol direto durante o dia inteiro. Existem algumas exceções, que nem é o caso da Rhipsalis, ela é um cacto de meia sombra, né? Ela é bem diferente, até não tem espinhos. É o caso também daquele cacto, a flor de maio, também é um cacto, e ele também é de meia sombra, mas eles são exceções dentro do mundo dos cactos. Portanto, os melhores lugares dentro de casa para você deixar o cacto são os lugares que batem bastante sol mesmo. Então, se você mora num apartamento, por exemplo, o melhor é você colocar na janela. Não é nem só perto da janela, é na janela mesmo. Se você tiver uma sacada, pode deixar ele numa sacada onde receba sol, que é um bom lugar para você colocar esses cactos. Se esse cacto está na sombra faz muito tempo, o ideal é você ir levando aos pouquinhos, ao longo de 1, 2, 3 semanas, deixando ele tomar um pouquinho mais de sol a cada dia. Isso é importante para que o cacto ele crie o filtro solar dele, porque ele precisa criar aos pouquinhos para se adaptar e não queimar com esse sol todo direto nas folhas de uma vez. O segundo segredo, a ideia de que você tem que usar seringas ou então conta-gotas aí para você molhar esses cactos ou até suculentas, o pessoal fala isso, não é uma ideia assim que eu diria que é uma ideia brilhante, tá? Porque os cactos, quando você vai regar, o ideal é que você regue bastante ele. Porque geralmente as pessoas pensam assim, o cacto ele vem de uma região desértica e lá não chove muito, então eu tenho que regar a conta-gotas, mas não é assim não. Se você colocar muito pouquinha água aqui por vez, o que vai acontecer é que você vai precisar regar sempre, com bastante frequência, e você deixar essa terra sempre um pouquinho úmida é péssimo para o cacto, não é bom para o cacto. Porque esses cactos, na região de origem deles, lá quando chove, demora para chover, mas quando chove, chove bastante. Não é uma região que fica garoando um pouquinho a cada dia. Esse tipo de clima não é um clima que geralmente os cactos eles estão presentes lá. O segredo para você regar os cactos é você regar só quando a terra estiver bem seca mesmo. Se você puder, se você alcançar, coloca o dedo aqui na terra. Aqui tá difícil, mas se você for colocar o dedo na terra, aqui nesse caso, você pode colocar um palitinho. Se o palitinho ele sair bem seco mesmo, aí é o momento certo de você regar. Agora, se ele sair um pouco úmido ainda, então espera um pouco mais para você regar, para você não deixar em excesso essa água no substrato. E quanto que você rega ele? Você rega bastante até a água sair pelo furinho aqui de drenagem aqui embaixo. Mas você tem que prestar atenção porque precisa ter esse furinho de drenagem aqui no vaso quando você compra ele, tá? Não vai comprar um vaso que não tem furo nenhum não e ficar achando que você vai cultivar cacto lá. Não é bom porque as chances de você deixar encharcado são muito altas.
Antes de eu te contar o terceiro segredo para você cuidar dos cactos, não se esquece de dar aquele joinha nesse vídeo e também, se você ainda não for inscrito no canal Cultivando, se inscreve clicando no botãozinho de se inscrever aqui embaixo e também ativa as notificações de vídeos novos clicando no sininho que aparece ao lado. O terceiro segredo é: use substratos que segurem pouca água. Os cactos, eles não gostam da terra encharcada toda hora, então materiais que seguram muita água, que nem esfagno, por exemplo, não é recomendável. Apesar de que eu já vi muita gente colocando em arranjo, coloca lá um monte de esfagno, mas isso em geral não é bom porque mantém a umidade demais para o cacto, e o que é bom para uma orquídea, às vezes não é bom para o cacto. Se o seu substrato estiver segurando um pouquinho de água demais, então você pode driblar isso aí. Você pode pegar o seu substrato, que aqui parece que está na pedra, mas não está na pedra não, tá? Ele tem o substrato aqui embaixo. Esse substrato você pode tirar do vaso e misturar com um pouco de areia grossa ou então outro material que não segure tanta água assim. Então, por exemplo, areia grossa de construção geralmente já atende, mas você pode usar também, por exemplo, isopor picado, né? O problema é que na hora de descartar não é tão ecológico assim. Ou você pode usar perlita, que é um material que é um pouco caro. Então, assim, se você puder, economicamente, você pode comprar, que é muito bom. Mas, como ele é importado, você acaba pagando em dólar e dólar não está ajudando muito, né? Agora vamos para o quarto e último segredo, e não menos importante, para você cuidar dos seus cactos. Adubar é bom, mas não em excesso. Os cactos, muitas vezes as pessoas olham e falam assim: nossa, ele tá crescendo muito devagar, mas o cacto ele é assim mesmo. O cacto ele tem um crescimento lento, ele demora para crescer e não adianta você socar adubo lá na terra porque o cacto ele não vai ter um boom de crescimento de repente. Adubar naquela época fria, por exemplo, que é quando o cacto ele geralmente não cresce, é um adubo jogado fora. Não adianta você adubar nessa época, porque o cacto tá meio que dormindo, então você tem que deixar ele descansar mesmo. Compensa mais você esperar começar a esquentar, e quando estiver começando a esquentar, que é a época que ele cresce, aí você aduba de novo. Quando você compra um adubo para cactos, o ideal é você pensar assim: eu vou considerar essa dosagem que está mostrando aí para as plantas em geral, mas assim, eu vou colocar só metade, um terço, um quarto da quantidade que está recomendando lá para eu colocar no meu cacto. Por quê? Porque os cactos eles crescem mais devagar, então eles precisam de muito menos nutriente do que as outras plantas que a gente tem em casa que crescem mais rápido. A não ser que seja um adubo específico para cactos, aí provavelmente ele já vem na dose recomendada mesmo para cacto mesmo. Como o cacto ele é um ser meio em câmera lenta, ele demora muitas vezes para mostrar sinais de que ele não está gostando da luz de onde ele está, ou então de que ele está com problemas de rega em excesso e de uma série de outros fatores. Então muitas vezes as pessoas elas deixam o cacto num lugar escuro e falam assim: nossa, de repente o cacto ficou ruim, ele começou a cair, ele ficou solto do substrato, mas não foi de repente, não. O cacto ele foi definhando aos poucos, é que ele é devagar. Então é importante você ouvir os segredos, seguir eles, e espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Até mais, tchau, tchau!